Daniel Alves apareceu num culto evangélico na cidade de Girona, na Espanha. Vocês vieram a buscar a presença de Deus, baixa o telefone porque ele está aqui. Então me incomoda vê-lo absolutamente tranquilo, pregando. Que igreja é essa que aceita uma liderança espiritual acusada de tantos crimes? Você já parou para pensar porque a gente tem o costume de só lembrar de Deus quando a vida fica difícil e as portas se fecham? Por que será que o ser humano precisa chegar no fundo do poço, perder o chão e ficar sem saída para finalmente olhar para o céu e reconhecer que não é nada sem o Criador? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu com o jogador de futebol Daniel Alves, porque a história dele mostra algo que pode acontecer com qualquer um de nós quando a gente se esquece de quem realmente está no controle. Então fique comigo até o final, porque existe um detalhe nesse caso que quase ninguém está comentando, mas que revela muito sobre como Deus trata com o orgulho humano. Irmãos, o que aconteceu com Daniel Alves não é só uma notícia chocante que apareceu na TV e que virou notícia no mundo inteiro. Não, na verdade, é uma lição muito forte sobre como a nossa vida é frágil e sobre como Deus trabalha para salvar uma única alma, às vezes usando caminhos que a gente não entende e nem gostaria de passar. E a pergunta que fica é: como é que um homem sai do lugar mais alto que alguém pode chegar e parar direto numa cela de cadeia? O Daniel Alves passou décadas sendo o exemplo do sucesso absoluto. Ele era o jogador com mais troféus no mundo inteiro por muito tempo. Ele ganhou 43 títulos oficiais. Ele tinha tudo que o dinheiro, a fama e o talento podem dar. Ele tinha o melhor emprego do mundo, as melhores viagens, morava em mansões e todo mundo queria ser amigo dele, queria tirar uma foto, queria estar por perto. Mas sabe o que acontece quando a pessoa alcança esse nível de sucesso e não tem o coração firmado em Deus? A pessoa começa a acreditar que é invencível, que o dinheiro compra tudo e que as regras que valem para os outros não valem para ela. E é exatamente aí que mora o perigo, porque a Bíblia traz um alerta muito grave. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16 que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. E o que quer dizer isso na prática do nosso dia a dia? Quer dizer que quando a gente começa a se achar melhor que os outros ou achar que não precisa de Deus para nada, a queda já está logo ali na esquina. E no caso do Daniel, o sucesso foi como uma escada muito alta, mas que estava apoiada em um lugar falso. Em dezembro de 2022, a vida dele, que parecia perfeita, desmoronou completamente. Ele foi acusado de um crime sexual grave contra uma mulher de 23 anos em uma boate na Espanha e, de repente, aquele homem que era carregado nos braços pela torcida saiu algemado para uma cela fria onde ele dividiu o espaço com pouca gente e não podia nem abrir a porta por conta própria para tomar um pouco de sol. Ali ele não era mais o campeão, o ídolo, ele era só mais um detento com um número de registro. Mas por que será que isso aconteceu com ele? Olha, irmãos, às vezes Deus permite que a gente perca a nossa liberdade e o nosso bom nome diante das pessoas para não perdermos a nossa alma para sempre. Deus prefere ver você humilhado aqui na terra, mas com o coração arrependido, do que ver você orgulhoso e caminhando a passos largos para a perdição eterna. E naquele silêncio da prisão, onde não tinha mais fotógrafo, não tinha mais luxo, não tinha champanhe e nem aqueles amigos que só aparecem na hora da festa, o Daniel Alves teve que encarar o espelho da alma e ver quem realmente ele era. E a Bíblia fala sobre esse momento de aperto e sofrimento de um jeito que parece que foi escrito hoje. Olha só o que está escrito no Salmo 107. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, caíram e não houve quem os ajudasse. E em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas e quebrou as suas algemas. Olha isso, irmãos, veja se não é exatamente o que aconteceu com Daniel Alves. Ele estava literalmente na sombra da morte, sem ninguém para ajudar. Ele ficou preso por 14 meses esperando uma decisão, foi condenado, o mundo todo apontou o dedo e ele sentiu o peso do erro. Mas foi ali, no meio da angústia, que ele finalmente clamou ao Senhor.
No ano de 2025, a justiça deu uma reviravolta. Ele pagou uma fiança altíssima de 1 milhão de euros para responder ao processo em liberdade provisória, mas o tribunal olhou o caso de novo e decidiu que não havia provas suficientes para manter a prisão. Então ele foi solto e a condenação foi anulada. O mundo ficou chocado, muita gente reclamou, mas eu quero que você olhe para o que aconteceu depois que ele saiu daquele portão de ferro. Hoje, aos 42 anos, Daniel mora em Girona, na Espanha, e a vida dele mudou completamente de foco. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Se você entrar agora na rede social dele, não tem mais foto de festas ou ostentação. E ele escreveu lá na descrição, discípulo de Cristo Jesus. Ele tem sido visto pregando, segurando a Bíblia e dando testemunho no altar de uma igreja chamada Elim Pentecostal. Sabe o que significa Elim na Bíblia? Quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, cansado e com muita sede, eles chegaram em um lugar chamado Elim, onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Era um lugar de descanso, sombra e água fresca. Pois é, irmãos, o Daniel saiu do deserto da cadeia e ele foi direto buscar a água viva que só Jesus pode dar para uma alma sedenta. E ele contou na igreja que fez um pacto com Deus enquanto ele estava lá dentro da cela, e ele disse que aquilo que Deus promete, ele cumpre. E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, o que é um pacto? Irmãos, o pacto é como uma promessa muito séria que você faz para Deus no momento de desespero e que Deus leva ao pé da letra. E Daniel prometeu que se Deus desse uma nova chance para ele, a vida dele seria outra, totalmente diferente, seria focada no reino de Deus. E agora preste atenção aqui, porque eu quero entrar numa parte que exige muito discernimento da nossa parte. Eu sei que lá no fundo você já se perguntou se essa conversão é real ou se é só mais uma jogada de marketing para limpar a imagem. Eu sei que muitas pessoas ficam com o pé atrás, principalmente porque a gente já viu muitos famosos, depois que cometem erros graves ou que são cancelados pelo mundo, e de repente eles correm para a igreja, pegam uma Bíblia e começam a falar de Deus só para tentar melhorar a imagem diante dos outros. Mas irmãos, a verdade é que ninguém conhece o íntimo do coração. Só o Daniel Alves e Deus sabem o que realmente aconteceu naquela cela. E eu não posso afirmar se realmente é verdade, se realmente ele nasceu de novo, mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso sim chegar à conclusão de que hoje ele realmente se converteu. E foi o próprio Jesus quem disse que nós iremos conhecer a árvore pelos seus frutos. E realmente o Daniel Alves tem demonstrado frutos de arrependimento, ele tem demonstrado que não quer mais aquela vida antiga de pecado, e eu espero sinceramente que ele mantenha esse compromisso até o final da sua vida. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado para não sentar na cadeira de juiz, porque só Deus pode fazer isso. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E é o tempo que vai dizer. Se a conversão dele for uma estratégia humana, ela vai cair. Mas se for uma obra do Espírito Santo, esses frutos vão permanecer. Ele vai continuar vivendo uma vida de humildade, uma vida de santidade, servindo as pessoas. E nós devemos parar de rotular os outros que dizem que agora estão se convertendo. Quando você ver um famoso dizendo que entregou a sua vida para Jesus, comece a orar por ela. Em vez de julgar, peça a Deus o seguinte: Senhor, se essa conversão for verdadeira, firma os passos desse homem, dessa mulher, que ele seja um testemunho vivo para que outros conheçam o seu amor. Irmãos, pensa comigo, se o Daniel Alves realmente encontrou Jesus, ele tem uma ferramenta nas suas mãos valiosa. Ele pode falar de Jesus para milhões de pessoas e mostrar que o sucesso não preenche o vazio da alma. E eu sei que nós devemos pensar na moça que foi abusada, na moça que sofreu, mas irmãos, eu não estou aqui dizendo que o Daniel Alves fez algo que era simples. Não, ele fez algo feio, algo horrível, que é pecado aos olhos de Deus. Mas a graça do Senhor, irmãos, não é para quem é bonzinho ou para quem nunca errou. Se fosse assim, nenhum de nós estaria aqui. A graça de Deus é justamente para aqueles que reconhecem que estão perdidos e que precisam de socorro. O próprio Jesus disse que veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, que agora se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Isso aqui, irmãos, não é uma frase de efeito bonitinha. Não, é a realidade do Evangelho. Tudo se fez novo significa que o seu passado já não tem mais o direito de mandar no seu futuro se você entregar a chave da sua vida para Jesus. Amém? E talvez você pense assim: ah, pastor, mas ele só se converteu porque já não tinha mais saída. Irmãos, infelizmente é assim. O coração do homem só busca a Deus e se lembra dele quando ele realmente está na pior. Todos nós, irmãos, somos pecadores, e quando a gente vê que o ladrão na cruz, ele se converteu nos últimos minutos de vida, sem nenhuma saída, a gente vê que Jesus o aceitou. Isso traz para nós uma esperança. Não importa o quanto uma pessoa tem errado na vida, Deus sempre pode resgatá-la. Você nunca está tão perdido que não possa ser encontrado. Amém? E essa história do Daniel serve de exemplo para todos nós que estamos assistindo agora. Às vezes a pessoa está lá solta, anda na rua, vai no shopping, viaja, mas ela é prisioneira do próprio orgulho, do pecado, de um vício ou de uma mágoa que não passa. E por outro lado, tem gente que encontra a verdadeira liberdade justamente dentro de uma prisão, porque foi ali que ela conheceu Jesus de verdade. Então eu te pergunto, o que você está esperando para se dobrar diante de Deus? Você vai esperar viver uma vida fracassada para entender que precisa dele? Não chegue a esse ponto. Preste atenção no que eu vou te falar agora. A gente viu o julgamento do Daniel Alves na televisão, com juízes, advogados e muita discussão. Mas, irmãos, tem um julgamento que ninguém escapa. Um dia, todos nós, sem exceção, vamos estar diante do Criador. E lá não vai ter advogado famoso, nem dinheiro para pagar fiança. Então, se você morresse hoje, o que Deus encontraria no seu coração? Será que o seu nome está escrito no livro da vida por você ter se arrependido dos seus pecados e colocado a sua fé em Jesus Cristo? Ou você está vivendo uma vida de aparência, achando que tem todo o tempo do mundo para se consertar? Não adianta ganhar o mundo inteiro, ter fama e sucesso, se você perder a sua alma. Pense nisso e faça uma oração agora mesmo. Entregue o seu coração para Jesus. Eu vou dizer algumas palavras aqui e você pode dizer com sinceridade. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir agora. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não posso viver a minha vida sozinho, sem a tua ajuda. Jesus, eu creio no teu sacrifício na cruz. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para me salvar. E eu te peço perdão, Jesus, por todo o meu passado, por todos os meus pecados. Apaga, Senhor, a minha história de dor. Eu quero que o Senhor escreva uma nova história para mim. Jesus, eu te entrego o meu coração, a minha vida e o meu futuro nas tuas mãos. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo todos os dias até a eternidade. Em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos, essa é a oração inicial, mas agora você precisa dar o seu próximo passo. Jesus já te recebeu, mas agora Ele deve fazer parte da sua vida, governando o seu modo de falar, o seu modo de pensar, os seus caminhos, que as outras pessoas possam ver que agora Jesus é o seu Senhor e Salvador. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal, porque todo dia eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Deus te abençoe, um grande abraço.